Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, o verso 2 ao 4. Depois nós vamos ver o capítulo 2, o verso 12, 13, e depois do 23 ao 25. A partir do versículo 2 até o 4 diz assim: Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Capítulo de número 2, verso 12, 13, depois 23 a 25. Verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Amém. Veja que a leitura que fizemos aqui, ela preenche 3 períodos distintos. Um momento de transgressão, um momento de arrependimento e um momento de reconciliação. Veja que nesses 3 momentos da leitura que fizemos, faz com que algo diferente ocorra em decorrência do momento que o povo está vivendo na vida deles. Então, o primeiro momento da leitura que fizemos é um momento de transgressão, é um momento de afastamento, é um momento de queda do povo diante de Deus. E justamente por conta dessas condições que o povo estava vivendo, Deus ele estabelece um juízo sobre a vida daquela nação. Deus estabelece que a punição oriunda da sua parte sobreviria sobre a vida da nação de Israel. E é por isso que Deus diz que viria um tempo difícil para eles. Seria um tempo de angústia, um tempo de dificuldade, cujo eles não deveriam esquecer jamais desse momento. E ele diz: olha, é por causa disso que vocês devem contar sobre isso aos vossos filhos,
os filhos deles devem contar aos seus netos e eles contarem às próximas gerações. Esse momento de punição deve ficar guardado na mente de vocês, de maneira que isso jamais seja esquecido. Por quê? Isso não deveria ser esquecido, para que a nação não voltasse a transgredir os mandamentos do Senhor. E o profeta Joel, ele é aquele que foi levantado por Deus para a transmissão dessa mensagem de Deus para o povo. Então Joel recebe a incumbência de chamar o povo de volta para a adoração do verdadeiro Deus. A idolatria estava conduzindo estas pessoas a um juízo divino. Não obstante esse juízo, ele tinha um objetivo específico, que era trazer o povo de volta a uma relação com o Deus Todo-Poderoso. Então o momento que o profeta Joel ele vai trazer essa mensagem de Deus, é um momento difícil. E esse momento era tão difícil que a mensagem de Joel era de que Deus ele haveria de tirar tudo o que o povo plantava. E ele diz: olha, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, não sobrou nada. Todo o plantio, ele foi consumido por uma praga de gafanhoto. Nós observamos algo semelhante no início para o meio do ano de 2020, do ano passado. Houve uma praga de gafanhoto aqui na Argentina, Uruguai. Eu não estou lembrado se chegou a entrar no Brasil, ali no Rio Grande do Sul. Eu não lembro se chegou a entrar no Brasil, mas na Argentina e no Uruguai eu tenho certeza. E era uma praga de gafanhoto que, semelhante ao descrito aqui pelo profeta Joel, né? E quando ela vem, ela acaba com toda a lavoura, ela não deixa nada. E esse era o momento que o povo estava vivendo. E essa praga de gafanhoto era uma metodologia que Deus estava utilizando para punir a nação de Israel pelos seus pecados, mas com um objetivo, de trazer o povo de volta à relação com Deus. Porque o castigo divino, amados, ele não se dá apenas com o objetivo de estabelecer uma punição. A repreensão de Deus, ela é didática nas nossas vidas. A repreensão, ela não é apenas uma retribuição pelaquilo que foi feito. A repreensão, ela também e sobretudo, ela é um método que Deus utiliza para nos fazer voltar aos caminhos anteriores, nos arrepender das transgressões e voltar para o caminho correto. Uma terrível crise econômica desencadeou em Judá, pois a praga de gafanhotos consumiu toda a lavoura, e se não bastasse os gafanhotos, também havia uma estiagem prolongada. Joel desejava que o povo de Judá compreendesse o que Deus estava lhe dizendo por meio da praga e da seca. Haja vista que o seu desejo era a restauração do povo de Deus. Esse era o objetivo inicial e macro da parte de Deus em relação ao povo. Fazer com que a nação ela fosse restaurada, com que o povo voltasse para os caminhos iniciais. No entanto, nós observamos algo nesse sentido, com base na leitura que nós fizemos. É que a restauração, ela começa com a consciência da situação que nos cerca. É necessário primeiramente compreender
que nós estamos vivendo de maneira contrária daquilo que é a vontade de Deus. Tendo esse entendimento, ou a partir desse entendimento, é que alguém pode reconhecer a necessidade de uma restauração espiritual. Jesus, ele diz que só procura um médico aquele que reconhece a sua enfermidade. Só aquele que se reconhece doente é que vai em busca do médico, é que vai buscar os recursos, da medicina. Então a restauração, ela só começa com a consciência da situação que nos cerca. Então, para que o povo entendesse que havia a necessidade de uma restauração, era preciso eles primeiramente reconhecer que eles estavam vivendo de maneira contrária aos mandamentos do Senhor. O profeta Joel entende que a crise econômica, ela é resultado do pecado do povo, que automaticamente trouxe o juízo de Deus contra eles. Muito embora o povo continuasse cumprindo os rituais judaicos, estavam totalmente afastados de Deus. Então, embora, se nós formos contextualizar, embora esse povo ele vinha ao culto, eles participavam da ceia, muito embora eles frequentavam, e participavam dos ritos cerimoniais, eles estavam longe de Deus. Eu disse isso em outra oportunidade, quando eu trouxe uma mensagem aqui em um outro momento, falando sobre o texto ali de Lucas 15, quando fala do filho pródigo, e eu preguei 2 mensagens já sobre esse texto. Uma das minhas mensagens, ela tinha como foco o filho que foi embora, e uma outra mensagem que eu preguei, ela tinha como foco o filho que ficou. Por quê? Porque o filho que ficou, ele não estava em uma condição diferente daquele que foi embora. Ele estava em uma condição muito similar. A única diferença era que ele estava na casa do pai, mas continuava-se distante do pai, mesmo estando na casa dele. Então o povo frequentava o culto, ele ia ao templo, fazia-se os sacrifícios, cumpria todos os ritos pré-estabelecidos por Moisés na lei. No entanto, eles estavam afastados de Deus. Deus não se impressiona com formas, nem com programas, com ritos ou cerimônias. Ele busca um povo santo, piedoso e fiel. A nossa performance, amados, não impressiona Deus. Ela pode até nos impressionar. Nossa, como aquele irmão canta bonito. Nossa, que pastor que prega bem, que pregador, Que palavra bonita, que oração bem feita, que cântico, que músico, como que ele toca bem o instrumento. Isso pode até impressionar a nós. A Deus não, meus amados. A nossa performance religiosa não impressiona a Deus. O que vai nos fazer aproximar de Deus não é a nossa performance pública, mas é o nosso coração, como diz o salmista, contrito e quebrantado diante do Senhor. É isso que nos aproxima de Deus. Não é um sermão bem elaborado, não é um louvor bem cantado, não é uma música bem tocada, não é uma oração com as palavras encaixadas uma após a outra, mas é aquele que tem um coração quebrantado diante do Senhor. Bendito seja o seu santo nome.
O profeta Joel chama todo o povo de ébrios, no versículo de número 5, né? Nós não fizemos a leitura desse versículo, mas ele diz: ébrios, despertai-vos e chorai, urvai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Joel está chamando o povo de embriagados, como se eles estivessem em uma condição de embriaguez. E quando alguém se encontra embriagado, ele é como se estivesse fora do seu normal. Como se estivesse, não, né? Ele está fora do seu normal. Nesse sentido, espiritualmente falando, Joel chama eles de embriagados, de ébrios, como se eles estivessem fora daquilo que é natural eles estarem agindo. Ébrios representa todas as pessoas descuidadas da terra, cujos único interesse eram os prazeres pecaminosos. Essa era a situação moral e espiritual que prevalecia em Judá. Portanto, era necessário que todo o povo tomasse consciência do seu estado pecaminoso. Joel diz que eles encontravam-se embriagados, não literalmente, muito embora a embriaguez literalmente acabava acontecendo diante das condições pecaminosas que esse povo cometiam. Mas não é para isso que Joel está chamando a atenção, mas para a condição religiosa que eles estão vivendo. E eles estavam vivendo como que fora de si, assim como vive um embriagado, como aqueles que está bêbado. E é por isso que Joel chama a atenção do povo para a necessidade deles compreenderem o momento que eles estavam vivendo. Porque, como disse inicialmente, a restauração, ela só é iniciada a partir do momento que você toma consciência de que é necessário haver uma transformação, de que é necessário haver uma mudança na vida espiritual. Então, essa era a condição do povo. Esse era o momento que eles estavam vivendo. E o juízo divino sobre a vida deles se deu justamente por causa dessa situação, desse afastamento de Deus. O segundo momento da leitura que nós fizemos já está chamando o povo para a necessidade de uma transformação, para a necessidade do arrependimento. Então a primeira parte fala, da leitura que fizemos, a primeira parte fala da necessidade de tomar consciência para uma restauração. A segunda parte do capítulo 2, a partir do verso 12, nos fala que a restauração, ela vem como resultado de uma volta para Deus. Nós sempre utilizamos a expressão para aquele que decide entregar a vida a Cristo, nós utilizamos a expressão conversão, né? Aquela pessoa se converteu. Quando alguém entrega a vida a Jesus Cristo, nós utilizamos essa expressão. E quando nós olhamos para, por exemplo, o trânsito, a condução de um veículo, quando nós falamos de conversão, nós estamos falando em uma mudança de direção, não é isso? Nós falamos de uma mudança totalmente distinta daquela que se estava tomando. Então, quando você faz uma conversão no trânsito, você mudou de direção. Você estava indo para a direita, pegou uma rotatória e você fez uma conversão para a esquerda.
Do ponto de vista cristão, a conversão é uma mudança de rota. Você estava caminhando para um abismo, entrega a vida a Cristo e você muda de direção. Começa agora a pegar um caminho contrário. E a partir do verso 12, que nós fizemos a leitura do capítulo 2, essa restauração, ela vem como resultado de uma volta para Deus, de uma mudança de direção, uma mudança de rota. É uma volta para uma relação pessoal com Deus. E no capítulo 2, no verso 12, o profeta Joel, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. O caminho da restauração é aberto quando voltamos as costas para o pecado e a face para Deus. Não é apenas um retorno à igreja, à doutrina, a uma vida moral pura, mas uma volta para uma relação pessoal com Deus. Então, conversão, ela não é apenas frequentar o culto. Ela não é apenas cumprir ritos religiosos. Isso é uma parte da atividade daquele que se converteu. Porque essa conversão, ela tem que se dar, como diz Joel aqui na segunda parte desse mesmo versículo, convertei-vos a mim de todo o coração. Converta-se de todo o coração. Por quê? Porque quando você olhava para o comportamento do povo, dentro do contexto que Joel está dizendo aqui, a impressão que se dava é que havia arrependimento. O comportamento deles, o comportamento religioso, né? O comportamento religioso deles dava a impressão de que eles haviam se arrependido. Por quê? Porque eles frequentavam o culto, amados. Eles levavam o sacrifício. Eles rasgavam as vestes, como era sinônimo de um arrependimento, né? Quando alguém queria demonstrar que estava muito quebrantado por uma situação, arrependido por um ato pecaminoso, essa pessoa rasgava as suas vestimentas, cobria a sua cabeça colocava-se cinza sobre a cabeça, vestia com um pano de saco, né? Aquele pano bem rústico, vestia-se com um pano desse como demonstração de arrependimento. Então, quando você olhava para esse comportamento religioso, você tinha toda a impressão de que havia arrependimento, mas não havia. Todo esse ritual realizado por eles não era suficiente, porque era apenas um ato simbólico. É por isso que o profeta Joel olha para eles e diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgar as vestimentas não está servindo de nada. Não adianta, é necessário rasgar o coração. O profeta Ezequiel, capítulo 12, se não me falha a memória, o profeta Ezequiel, ele fala da necessidade de substituir um coração de pedra por um coração de carne. É algo muito semelhante a esse, quando o povo está apenas cumprindo um ritual que simbolizava algo, mas que na verdade não exemplificava aquilo que realmente havia acontecido. E Joel diz: não, eu não aceito isso não. Não adianta rasgar as vestimentas, vocês precisam rasgar o coração. É isso que é necessário fazer. É por isso que ele diz: convertei-vos a mim. Só que essa conversão, ela tem que ser de todo o coração. Ou seja,
Joel, ele diz que é necessário um arrependimento sincero. É igual o marido que diz que arrepende-se de bater na esposa, mas na semana seguinte ele está fazendo de novo. Na verdade, o que existe em muitos momentos não é arrependimento, amados. É apenas remorso, às vezes, o que existe. O marido ou a esposa pede perdão ao cônjuge, porque ele foi apanhado, ele foi descoberto que traía. E aí ele diz, não, mas eu estou arrependido. Está nada. Por que você não confessou? Por que você não disse? Por que você não falou? Você não confessou então o seu pecado? Você está com remorso porque você foi pego. Como diz o ditado, foi pego com a boca na botija, né? Foi descoberto. Então aí você ficou em maus lençóis, você tem que tentar se desvencilhar da situação. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Venham, já tragam todos os preparatórios, tá? Tragam a bacia com água, com sal. Traga tudo aí que semana que vem, esse é o texto. Eu quero até avisar melhor no domingo, vou até dar uma fala, né? Avisando a respeito disso. Nós vamos falar sobre divórcio, novo casamento, esse tipo de coisa. Preparem-se. Terceira coisa, meus irmãos. A restauração, ela vem como resposta da benignidade de Deus. Veja que é um caminho a ser percorrido. Joel, ele é levantado por Deus para repreender o povo. E Joel, então, primeiramente, ele anuncia o juízo divino, e ele diz, não vai sobrar nada, o que deixar o migrador, o cortador leva. O que deixar o cortador, o devorador leva. E o que deixar o devorador, o destruidor leva. Tudo isso é uma punição de Deus como resultado da impiedade, da vida pecaminosa de vocês. Só que mais à frente, Joel, ele fala sobre a necessidade da restauração, que ela se dá como a consciência que as pessoas tomam, da condição que ela está vivendo. O que Joel está dizendo é, Deus, ele não quer que vocês permaneçam dentro dessas condições. Vocês precisam ser restaurados. Só que a restauração ela só vem se vocês reconhecerem e voltar-se a Deus, né? Não apenas reconhecer, mas agora voltar a Deus de todo o coração. É necessário haver quebrantamento, é necessário haver choro, é necessário haver lágrimas. É necessário haver um arrependimento genuíno, sincero, que vem do fundo do nosso ser. Um arrependimento que penetra e que surge por meio de um sentimento verdadeiro. E o terceiro passo dentro desse processo, irmãos, é que a restauração ela vem como resposta da benignidade de Deus, da sua bondade. A restauração é a resposta do pacto de Deus conosco. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, diz o profeta, né? O povo havia se desviado de Deus, mas ainda era o seu povo. Deus continua interessado na restauração daqueles que estão vivendo dentro dessas condições. Deus, ele quer que haja esse comprometimento novamente. Essa restauração é resposta da sua misericórdia, porque Deus é misericordioso. Podemos esperar um tempo de restauração da parte do Senhor, porque Ele é infinitamente misericordioso, Ele tem prazer em perdoar as nossas transgressões. O Marquinho fez a leitura inicial, 2 Pedro 2, o verso 9, diz que Deus, Ele não tem prazer
na morte de ninguém, e o seu desejo, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam dos seus maus caminhos. Todos se arrependam dos seus maus caminhos. Aleluia. Quarta coisa, meus irmãos, a restauração, e agora é o ápice, né, dessa situação, é que a restauração, ela produz resultados extraordinários na vida do povo de Deus. Então existe um caminho a ser percorrido: reconhecimento da condição que se encontra, uma volta para Deus de todo o coração. Essa restauração é um ato de bondade e de misericórdia de Deus. E em quarto lugar, acontece algo sobrenatural, porque a restauração, ela produz resultados maravilhosos, amados. E a parte final da leitura que nós fizemos, a partir do versículo 23, Joel, ele diz que haveria de restituir tudo o que havia sido roubado, o que havia sido tirado pelos gafanhotos. Joel, ele diz, tudo será restituído. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E ele diz, o migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então, depois de todo o processo de reconhecimento, de arrependimento e de restauração, Deus diz, agora chegou o momento de vocês serem restituídos, de vocês desfrutarem desse momento de arrependimento. Se existe punição, se há punição pelo pecado, também há recompensa pelo arrependimento. E Deus diz, eu vou restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto. Aleluia. Que bênção, meus amados. Que maravilha. Porque Deus não tem prazer em nos punir, não, meus queridos. Não há prazer em Deus em trazer o juízo para as nossas vidas. O juízo divino, ele tem um objetivo específico. E o primeiro objetivo não é a punição propriamente dito, mas é trazer a restauração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem é o pai ou a mãe que pune um filho, que castiga um filho, simplesmente pelo prazer de castigar? Tem que ser uma pessoa muito ruim para fazer isso. E nós, como disse Jesus Cristo, nós que somos ruins, nós sabemos fazer boas coisas para com os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, amados. Quando ele repreende, quando ele pune, é com um objetivo maior, de trazer a restauração. Aleluia. Quando a igreja se volta para Deus e acerta a sua vida com Ele, Deus se compadece do seu povo, meus queridos. Moisés havia orado anteriormente para que Israel, como um todo, fosse uma nação de profetas. E Joel também profetizou isso como parte do glorioso futuro de Israel. Pedro proclamou que a visão começou a encontrar o seu cumprimento no Pentecoste, como a vinda do Espírito Santo. Então Joel, ele profetiza um tempo de restauração, um tempo de mudança. E ele diz, olha, eu vou restituir o tempo que foi roubado.
E a promessa de Joel, ela não se dava apenas para o momento em que a nação estava vivendo, mas a promessa de Joel também é uma promessa escatológica, uma promessa para toda a nação no futuro. É aqui que nós encontramos a primeira promessa da descida do Espírito Santo. Se nós seguirmos a leitura mais adiante do capítulo 2, a partir do versículo 28, Joel ele vai dizer, e acontecerá depois. Ele diz, olha, eu vou restituir para vocês tudo isso. E ele diz, e depois, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Aleluia! Lembre-se, meus queridos, de Atos capítulo 2, que o Espírito ele é derramado sobre aqueles que estavam ali juntos, orando, reunidos, buscando a presença do Senhor. Quando de repente o Espírito desce sobre eles e eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E quando eles são acusados de estarem embriagados, o apóstolo Pedro toma a palavra e diz, não, isso não é embriaguez. O que está acontecendo entre nós é que a promessa do profeta Joel se cumpriu neste dia. O que está acontecendo aqui é que a promessa de Joel, está lembrado de Joel 2? Vocês lembram o que Joel disse lá no capítulo 2, está se cumprindo hoje. O Espírito do Senhor está sendo derramado sobre nós, porque o momento de restauração, aleluia, Ele nos alcançou. Rai candará mandagia sobre andará mandagia sobre andarábia. Nei candará mandagia sobre andará mandai. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Moisés ele tinha um desejo de que todos fossem profeta, conforme descreve o livro de Números, quando Josué ele vai tentar impedir que alguém profetizasse. E Josué fica enciumado. E vai lá mandar Moisés proibir aqueles dois jovens, Eldade e Meldade, de que profetizasse. Moisés, olha, eles estão profetizando desde ontem, proíbe-os. Moisés diz, você está com ciúme por mim, Josué? Você tem ciúme por mim? Quisera eu que todo Israel fosse profeta. No momento de restauração prometido pelo profeta Joel, ele fala sobre as bênçãos que seriam restituídas, não apenas para aquele povo, mas também uma bênção escatológica, que era a descida do Espírito. Como consequência de uma restauração, meus amados. Aleluia. Aleluia. Ao introduzir esta profecia dos últimos dias, Pedro a vincula com outras profecias acerca do futuro messiânico de Israel. E desta forma mostra que o Pentecostes, ele inaugura a nova era prometida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus, ele é aquele que repreende pelas transgressões. Mas Deus, ele não pode ser reconhecido por nós apenas como aquele que nos repreende pelas transgressões, mas sobretudo como aquele que nos restaura mediante o arrependimento, mediante a conversão, mediante a mudança de comportamento, porque Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus bondoso, meus queridos, e Ele deseja realizar isso sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para concluir, meus amados,
da queda à restauração, existe uma atitude simples, porém imprescindível. Entre a queda e a restauração, existe uma atitude que ela é simples, porém ela é imprescindível, que é o arrependimento. Além de termos nossa comunhão restabelecida com o Deus Pai, desfrutamos das suas maravilhosas bênçãos, sobretudo da presença contínua do seu Espírito entre nós. O arrependimento do povo fez com que o povo desfrutasse das bênçãos de Deus, desfrutasse de toda a benignidade de Deus sobre a sua vida. Mas o mais maravilhoso de tudo isso, fez com que o povo, mediante a promessa de Deus, desfrutasse, e é o que nós vivemos hoje, da presença contínua do seu Espírito entre nós, meus queridos. Já não apenas entre nós, mas entre nós e em nós. Louvado seja o seu santo nome. Que Deus ele possa nos fazer olhar para a sua palavra, de maneira que possamos estar voltando-nos para Ele de todo o nosso coração, como disse o profeta Joel. Porque apenas uma volta para o Senhor nessas condições é que nos faz desfrutar das suas bênçãos para as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus em Cristo continue abençoando. Amém.